começou quando eu era bebê, eu tinha refluxos, né? Então minha mãe achou que seria melhor me arrumar uma mamadeira radioativa no subsolo da existência. Então a partir desse momento eu virei um homem radioativo. Hã? Deixa comigo. Mas assim, eu comecei a fazer o Hariburger, eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. Eu não estudava, morava com meus pais, eu ainda moro, né, no Leme, nasci no Leme, morava eu, meu pai, minha mãe e minha avó. Tinha começado a namorar e sim, sempre tive, não sei, acho que eu sempre fui uma pessoa normal, assim, quer dizer, normal desequilibrada, como qualquer outra que é no planeta. Mas assim, adolescente, né? Só que eu tinha alguns interesses, né? Eu lia muito Castanheda, eu gostava de ler muitas coisas assim, e isso foi se alimentando. Desde pequeno sempre gostei das pirâmides, dos dinossauros, sempre me interessei pelos planetas, né? Olha, meu nome é Erisvaldo Corrêa dos Santos, conhecido por o Homem da Rosca. Nasci no Crato, na cidade de Crato, estado do Ceará. Cheguei aqui no final de 2005, né? Fui trabalhar de vender confecção nos bairros do Rio, em Campo Grande. Mas eu toda a vida tive vontade de ter um conhecimento melhor, né? Ao público, porque toda a vida eu gostei de ser comediante público. Eu gerenciava um restaurante, então o que aconteceu? Eu fui mandado embora, né, e resolvi montar o meu próprio negócio. Só que não deu certo. Então eu voltei a trabalhar para os outros, no caso na Lapa, e eu vislumbrei um bairro que estava sendo revitalizado. Falei, pô, ao invés de eu ganhar dinheiro trabalhando formalmente, né, que eu não estava ganhando muita coisa, falei, dava para ir para a rua e ter uma condição melhor, de um rendimento melhor. Então foi aí que surgiu a ideia de montar Caipirinha na Lapa, ir para a rua, sair de um emprego formal para um trabalho informal. Hoje eu sou uma pessoa conhecida publicamente como o Homem da Rosca, porque eu procurei um trabalho que fosse bem crítico e que chamasse a atenção do público, que é a rosquinha. Na minha ideia, toda a vida eu sabia que alguém jamais tivesse essa coragem de gritar ao público, vai comer minha rosca. Isso aí eu achava difícil. Até quando eu comecei, eu enfrentei várias dificuldades em termos do duplo sentido. Uma das primeiras coisas que eu quero comprar para o meu filho quando ele nascer, quando eu tiver filho, é uma luneta e um microscópio, para ver o micro e o macro. Eu acho isso, cara, uma das coisas mais interessantes que podem existir. Conforme fui ficando adolescente, muita coisa se perdeu por causa dessa coisa muito normal da vida, né? Muito qualquer coisa que é a nossa adolescência, né? Esses interesses bestas. Mas no fundo ficou, e aí com as leituras, assim, foi voltando a se despertar, né? Então o Hariburger é muito inspiração, na real, do que eu sou, das coisas que eu gosto. Eu queria arrumar dinheiro para passar as férias de verão na Bahia com meu namorado, não tinha. E pensei, pô, tem que fazer alguma coisa que seja no mínimo interessante, né? E eu tinha virado vegetariano, fui e fiz. A ideia é ficar mais próximo do cliente. Então, quando o cliente ele tem um personal trainer, aquele personal está sempre ao lado daquele cliente. Então a ideia é essa, ele ter a confiança de que eu vou fazer o melhor drink para ele. Então essa é a ideia, a confiabilidade, a confiança que o cliente vai ter comigo, né, de fazer um drink dele. Eu vendi várias coisas, vendi vassoura na rua, já vendi picolé na rua quando eu era pequeno, mas eu nunca tive assim uma ideia tão arrojada quanto fazer drink. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí para a rua para vender drinks, o que eu fiz? Eu vislumbrei o que era vendido, o que era feito na rua. E falei, pô, vou fazer melhor do que isso. Primeira coisa foi a indumentária. Eu via muito ambulante com short, chinelo, camiseta. Falei, não, isso não é para mim. Quero uma coisa bem que o cliente veja e tenha confiança em mim. Ele olha e tenha confiança. Então começou assim. Então
Então, de todas as coisas que eu vendi na rua, o drink foi a coisa mais que eu assimilei melhor, que eu fiz, procurei fazer melhor. Quando eu comecei a trabalhar, há 6 anos atrás, eu não tinha nada, comecei sem condição para nada. Comecei a morar num quartinho de 1 metro quadrado, comecei a usar um fogãozinho de 2 bocas, não tinha nada, e os 20 reais que eu tinha no bolso foi onde eu iniciei minha história. Então, pelo que eu sou, pelos interesses que eu sempre tive, eu queria ser astronauta e não deixo de ter conseguido realizar meu sonho. Mas a partir disso surgiu o Haribo com toda essa história dos tomates psicodélicos aditivados com psicotrônicos que nos permitem o acesso ao hiperespaço contínuo da eternidade em movimento agora perfeito. E no início foi muito doido, foi difícil, porque as pessoas me achavam muito doido, muito maluco. E era muito suado mesmo, no sentido real da palavra. Eu percebi que criava um susto na galera, né? Mas esse esforço de criar o diferencial valeu a pena, que em pouco tempo reverteu a situação e o que na verdade causava um rechaço no primeiro momento, criou uma atração, porque a galera foi vendo que eu era uma pessoa relativamente normal e que era feito com carinho, era bem feito, né, o sanduíche, né? E gostaram da ideia, compraram como um conceito inovador, né? Mas a ideia é justamente essa, é trazer um American Bar para a rua. Porque qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela vai ter um drink, um bom drink, dentro de uma casa de show, dentro de um bar, e vai pagar caríssimo nesse drink. Então a ideia foi trazer esse drink sofisticado a um preço popular, um preço que qualquer pessoa tivesse acesso a ele, acesso a esse tipo de drink que é sofisticado e é vendido mais caro. Entrei no supermercado achando que o mundo estava difícil para o meu lado, sem ter nada, sem ter emprego, mas a minha atividade artística já vinha de dentro. Mas eu queria começar a iniciar a minha história. Então eu entrei no supermercado, comprei 2 kg de farinha de trigo, uma caixa de margarina, 2 ovos, 1 quilo de açúcar, uma lata de óleo e iniciei essa história numa panelinha pequenininha, entendeu? Fazendo 15 rosquinhas. E essas rosquinhas eu não sabia de receita nenhuma, criei só daquela, assim, improvisado. Foi uma coisa de momento. Então essa coisa de momento distribuiu ao mundo. Porque quando eu carreguei a simpatia pela primeira vez com aquelas 15 rosquinhas, só com humildade e a força de vontade de crescer, aí as pessoas começaram a rir. Vai comer minha rosca? Quando começaram a rir que comeram aquelas 15 rosquinhas, eu olhei para o tempo e agradeci a Deus. Vai ser aqui que eu vou levar a minha vida. É aqui que eu vou fazer uma história de sucesso. Ele é dono da rosca mais famosa do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com o rei da rosca, Erisvaldo Correia dos Santos. Chegou da rosca. Minha avó me prestou 50 reais. Eu falei para os meus amigos, gente, eu vou fazer uma parada nova, só que eu não vou falar para ninguém. Eu acredito o seguinte, quando a gente tem uma ideia, é como se essa ideia ela caísse num campo, numa dimensão onde estão inseridas todas as consciências. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, corre o risco de, por eu ter percebido uma ideia, naturalmente no dia seguinte alguém já pode, porque a ideia já está no campo, né? Então, e se eu falasse, aí então ela já teria uma matéria muito mais tridimensional. Ferrou, alguém ia lá e ia fazer. Então eu falava, galera, vou começar a fazer um negócio aí, não vou falar direito o que é não, mas vocês vão ver. Minha avó me prestou 50 reais, comprei isoporzinho, fiz os primeiros 8 sanduíches. Eu era muito complicado, eu fazia um por um, era detalhezinho por detalhezinho, mas sempre nutria essa vontade de fazer, movido pelo desejo de que fosse feito como eu gostaria que chegasse até mim. Então eu vejo isso como um dos fatores de sucesso do Hariburger, né? Esse carinho com cada sanduíche, apesar de o meu modo de fazer ser complicado. Entrou uma chapa de ferro e aí eu me diverti com aquilo, né? Jogava manteiga assim, subiam labaredas gigantes, minha mãe... Era uma fumaça pela sala inteira, caraca, minha mãe ficava louca.
Só que ela foi vendo que, pô, foi saindo matéria no jornal, no JB, na revista de domingo, ela foi adorando, viu? Pô, ela chorou, porque eu saí da faculdade, né, pra continuar o Hareburger. Ela chorou de decepção e depois ela tava chorando de orgulho, né? Meu filho fez o Hareburger, muito legal e tal. E aí foi assim, né? Pô, eu sempre digo que o meu ponto de referência sempre foram meus pais. Meus pais eram surdos e eu tenho mais 5 irmãos, então meu pai sempre nos sustentou e sempre procurou nos dar algum tipo de educação. Então a minha infância ela foi excelente porque eu tive um pai presente, um pai e uma mãe presente. Eu perdi minha mãe com 3 anos de idade, não tive uma condição de vida boa, meus familiares não tinham condição de me dar o que eu quero, deixei de estudar para trabalhar, porque toda a vida eu gostei de trabalhar, tenho um espírito de rico, a realidade é essa, porque se eu gostasse de ser pobre eu não vivia ralando, né? Então tenho espírito de rico e gosto de trabalhar para ter o que gosto. E isso é um exemplo de vida para cada pessoa. Então quando eu era pequeno eu passei muitos momentos difíceis por falta da minha mãe. Quem me criou foi meus avós. Meus avós trabalhavam na roça, era agricultor, mas que não faltava nada dentro de casa de comida. Mas a respeito de luxo ninguém via isso. Mas comida todo mundo passava bem, era uma fartura, porque meu avô ele plantava 2 tarefas e meia de plantação, né? Milho, aipim, tudo que tinha de legume na plantação tinha. Desde criança, assim, algumas figuras que sempre foram minha inspiração, né? Foram Chaves, por exemplo. Desde pequeno eu adoro Chaves e eu vejo até hoje. Eu tenho um projeto de que nas próximas lojas do Hareburger tem a Rádio Hareburger tocando, uma televisão embutida passando Chaves, Chapolin e Caverna do Dragão sem som, para ter a música, né? E o Chaplin, né, que minha mãe mostrou pra mim, o Garoto, os outros filmes do Chaplin, eu fiquei apaixonado, porque, caramba, de repente eu vi num filme antigo, sem fala, preto e branco, que no mesmo filme o cara é ator, diretor, fazia trilha, o cara era capaz de me fazer chorar e cair na gargalhada no mesmo filme, porra, demais, achei aquilo máximo, então eu fiquei totalmente apaixonado. Então são figuras assim que foram fazendo parte um pouco do que eu sou, né? Das coisas. Eu volta e meia eu puxo alguma das falas dos personagens do Chaves, tudo. É uma coisa que tá muito em mim, né? E a inspiração do jeito de vender o Hareburger, né? O personagem, não foi algo criado. É um personagem, mas é muito do que eu sou. E eu sinto que eles também tinham isso, o Carlitos e o Chaves, né? E eu vejo que foi uma inspiração neles, parando para ver como foi esse processo, porque eles têm uma coisa de uma pureza sensacional. É incrível como eles passam o humor de uma forma pura. Isso para mim é emocionante, sabe? Essa coisa da ingenuidade, da inocência, dessa pureza dos personagens. Se eu falar para você que eu tive muita dificuldade, tive a dificuldade normal do pessoal que quando começa. Mas por eu trabalhar sempre certinho, tá sempre mostrando para o cliente a forma de se fazer um drink, porque geralmente quando o cliente ele chega em alguns, não digo todos, mas em alguns estabelecimentos, o drink já está pronto. E eu não, eu mostro para ele, eu trago essa confiança de fazer o drink na frente dele, para ele ver. Então, isso me trouxe a fazer eventos, as pessoas, como eu sempre falo, a confiança nas pessoas, de que eu estou fazendo um excelente trabalho, um bom trabalho, eles estão vendo isso, então a dificuldade foi uma dificuldade normal, mas não uma dificuldade que me deixasse assim, pensar, eu não vou conseguir, não, eu sempre achei que eu iria conseguir pelo método de trabalho que eu sempre apresentei. Eu me divirto muito com o meu trabalho, eu acho que o meu trabalho ele dá trabalho, por quê?
Fazer a massa à noite para ela curtir, para trabalhar no outro dia, dá muito trabalho. Botar uma caixa dessa na cabeça, descer várias escadas e subir, é muito trabalho. Mas eu me sinto bem. Por quê? Porque a maior riqueza que eu tenho na minha vida é por Deus me dar essa saúde, entendeu? De eu realizar a vida, de eu correr atrás daquilo que eu quero. Então, para mim, já é uma riqueza maior do mundo que eu possa ter, né? Porque não adianta a pessoa ter saúde, ter tudo e não ter coragem. Isso, eu acho que a pobreza que eu falo é a pessoa não ter coragem de trabalhar. A riqueza que eu falo é você ser você, acreditar, entendeu? E trabalhar e correr atrás daquilo que você quer, né? Então, eu acho que a riqueza está em você mesmo. É sempre trazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade e sempre mostrar isso, eu sempre mostrei isso. Eu tenho até uma coisa que eu gosto até de frisar, quando eu estava na esquina ali da Rua Lavradio com a Mendissá, eu chegava no local, é claro, não sei se eu vou poder falar, tem uns mijões, né? Então a esquina ficava fedendo, né? Eu sempre tive a preocupação, eu chegava para o trabalho, eu lavava o local onde eu iria trabalhar, montava meu negócio, no final do trabalho eu juntava todo o lixo, botava no saquinho, entregava pro gari. Então essas coisas eram vistas pelos outros. Inclusive nós fomos até matéria de alguns jornais, por isso, pela nossa limpeza, pela nossa dedicação de mostrar um bom trabalho. Eu acho que o camelô, ele não é que ele seja mal visto, é porque há uma diferença. Ah, eu virei camelô porque eu não tive oportunidade de emprego. Então, isso é que sempre acontece. Mas, na realidade, o que eu fiz diferente. Eu fui ser camelô porque eu quis ser camelô, não porque eu estava precisando de emprego. Eu quis mudar não era utopia, não era nada, eu quis mudar essa característica. De que, não é porque eu estou na rua que eu tenho que fazer o pior. Não, eu estou na rua, eu tenho que fazer o melhor. Não por eu estar na rua, por pessoa, né? Por ser humano, por estar atendendo um público. Então o público pede isso. Se eu quero uma coisa boa para mim, eu tenho que querer essa coisa boa para o meu cliente também. O círculo que a gente cria ao redor de nós, né? As influências que a gente se submete nos alimenta de alguma forma, né? Tanto para nos deixar mais doce ou mais embrutecido. Então, eu acho que isso ajudou muito nesse processo de criação do cardápio do Hariburger. Afinal de contas, não é um cardápio qualquer. Ele é um cardápio que veio de outras dimensões. Por exemplo, o tradicional, ele foi incrível, porque ele foi o primeiro de todos. Eu estava caminhando na praia de Ipanema, no calçadão, e de repente também, né, tem toda uma coisa assim meio mística, né? Porque você sabe, né, o jejum, ele nos ajuda a entrar em outros estados de consciência. Eu estava morrendo de fome, voltando a pé descalço para casa, e de repente eu olhei para o chão e as linhas em preto e branco se entrelaçaram, viraram 3D e eu quase caí dentro delas, fiquei meio tonto. Aí eu caí para esse lado aqui, aí fui para o outro e me senti flutuando. Quando eu vi, tinha um Hariburger que nem um cometa rasgando a estratosfera, cada vez se aproximando mais. Ele era gigante, mas ao mesmo tempo ele era do tamanho do hambúrguer. Incrível, ele entrou no meu cérebro macio, iluminou minha imaginação. Então nesse momento todas as minhas moléculas foram retransmitidas e substituídas por outros níveis de energia, aonde meu DNA se transmutou em micro-hambúrgueres. Então, se você vê no microscópio, minha cadeia de DNA é feita de micro-Hariburgers. Eu sou um Hariburger ambulante. Mas então, aí o tradicional, qual é a estrutura dele básica? Se eu te contar, realmente é tão forte, corre risco da gente explodir. Então, eu tenho que descriptografar essa estrutura de uma forma mais simples, né? Numa linguagem terráquea tridimensional. Então vamos lá. Ele é o próprio universo infinito, compactado numa escala menor, né? Como tudo, como nós somos também é ele. E isso eu acho sensacional. O hambúrguer, que é o próprio universo, a gente come o universo, só que a gente está dentro do universo maior. Enfim, assim a gente vai até ser absorvido pela eternidade no agora perfeito. Hambúrguer com estrelinhas cintilantes,
o Harryburger, né, que é um hambúrguer de soja assado, com uma fina camada de cheddar alucinante, para ajudar na transferência dos mundos internos em circunstâncias giratórias, com tomates psicodélicos com psicotrônicos, alfaces crocantes sinestésicos para a gente sentir o sabor das cores e a textura universal na ponta da língua, e mostarda transcendental com ervas finas. Bom, eu acho que ser artista significa a pessoa que seja humilde. É a humildade em cima da sua atividade. Entendeu? Humilde o que é? Você ser artista o que é? É você dar um exemplo de vida às pessoas que não acreditam no seu desempenho. Então esse é que é o artista. Você pisar por cima do obstáculo, das dificuldades, dos problemas adiante. Então você acreditar super em si próprio. Então esse é que é o artista. Entendeu? E sim, respeitando ao próximo e fazendo com que as pessoas gostem de sua pessoa. Então esse é que é o artista. Entendeu? Fazendo bem sem saber a quem. Além da minha rosca, ainda tem o preto passado no saco, uma delícia. Olha, a minha rosca tá pegando fogo, viu? Como é que tá a senhora? Tudo bom, meu amor? Ô, coisa boa, graças a Deus. Vai comer minha rosca onde? Ai, a minha rosca é uma delícia mesmo. Ah, é tua irmã, e cadê ela? Viajou? Ai, ela aqui, né, meu bichinho? Olha, eu faço 3 por 5, viu? É, 1 é 2, 3 por 5. Eu quero, lógico. E é? Olha o tamanho da minha rosca. Uma. Ah, essa torradinha, né? Coisa boa. Vem cá, é a primeira vez que tu come minha rosca? Vai devagar, viu? Uma delícia. Pega direitinho na minha rosca. Olha!